Fala aí, galerinha. Fala, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto. Rubro News Futebol Clube e Rubro News TV, né? A gente vai reagir aí os comentários do ex-jogadorzinho e hoje jornalista do grupo Disney da ESPN Brasil. ESPN, né? E ele fala sobre Vitor Pereira, dá suas opiniões em relação à derrota do Flamengo para o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. E foi duro, as críticas foram duras. Fala ainda sobre Dorival Júnior. E a gente vai interagir agora aqui com vocês aqui sobre as falas, não só do Zinho, também tem do Fábio Luciano e do Pascoal, na apresentação de Daniela Boaventura, todos os créditos aí ESPN. Vamos lá, vamos escutar aí, porque pro torcedor do Flamengo tá difícil, vai ser difícil. Vamos lá, e eu pontuo como o terceiro maior vexame da história do clube, né? Acho que a primeira foi a derrota pro Santo André na Copa do Brasil em plano Maracanã, após o empate em 2-2 no Parque Antártica, ainda antigo Parque Antártica, e depois os 3-0 na Libertadores. Tem gente que bota o do Cabanhas na frente também, é até aceitável, mas essa derrota no Mundial, nessa semifinal, além de ser frustrante, deixa claro e evidente várias feridas que o Flamengo, mesmo com o título da Copa do Brasil e da Libertadores, após a demissão do Dorival, essa diretoria do Flamengo não fala a mesma língua, há muita soberba e são muito culpados por tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, vamos interagir, vamos reagir ao programa ESPN FC, capitaneada pela Daniela Boaventura. Bora. Esse é o ESPN FC que te faz companhia até às 8 horas da noite para falar da eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Depois de Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, foi a vez do rubro-negro carioca voltar para casa antes do esperado 3-2 placar do jogo contra o Al Hilal. Um jogador a menos, mexidas para a gente questionar. Eu quero a sua participação na hashtag ESPNFCBR. Senhores, muito boa noite para vocês três aqui. Zinho, vou começar com você para fazer uma análise desses 90 e poucos, né? 100 e poucos, na verdade, minutos de jogo. O que faltou ao Flamengo para, de repente, buscar o empate ou para vencer o jogo e chegar onde se esperava, que era a final do Mundial? Boa noite, Dani. Prazer estar aqui com vocês, né? Agora presencial. Isso. Meu parceiro. Tô do lado dele, não vou ficar discordando muito dele agora. Capita, fã de esporte. Dani, é difícil num jogo tão abaixo do Flamengo falar que só uma situação, né, foi ruim. Mas assim, eu imputo muito a diretoria do Flamengo. É isso aí. Ela é grande responsável por o que aconteceu hoje. O maior responsável. Sem dúvida. Assim, oportunista porque perdeu, não. Até hoje, eu não sei porque que tiraram o Dorival. E não vem com essa conversa fiada que eu vejo um montão de comentarista falar porque o time, os dois últimos jogos, os jogos da decisão, não jogou bem, foi detectado uma queda de rendimento. Tá jogando pra caramba o time agora. Isso ele tem razão. O time não tá jogando bem, é um começo de trabalho e realmente os últimos jogos do Dorival Júnior foi determinante para a gente pontuar, a gente tem que ser honesto. Já a queda de rendimento do Flamengo, não só os jogos em que a gente conseguiu o título da Copa do Brasil depois de 2 empates do Corinthians, do até então treinador Vitor Pereira, e a vitória de 1-0 contra o Atlético Paranaense num jogo bem sofrível até, na final da Libertadores. Nisso aí o Zinho tem razão, hein? Com o Vitor Pereira arrebentou na semifinal. Tá arrebentando no Campeonato Carioca. Quando pegou um time mais arrumadinho no Carioca, não ganhou. Foi o Madureira. Aí pegou o Palmeiras. Não, nem falo esse, né? O Palmeiras, taticamente, tá muito acima. O Abel é disparado o melhor treinador do Brasil. Desculpa, Shaquille, porque você sabe que... Não, a gente tá discutindo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu imputo sim perto dele. O Vitor Pereira é bom treinador? É bom treinador. Tem um currículo. Vou falar um negócio pra você. Hoje ele caprichou. Sim, mas assim, é um erro de trazer um cara pra, na véspera de disputar um Mundial. Não, mas tinha 3 títulos importantes pra disputar.
A Supercopa, Então o eu Mundial e a imputo, Recopa. Dani, eu imputo sim. A direita do Flamengo foi mal demais. A não ser que venha a público e fale assim, ó, o Dorival, a gente estava vendo os treinamentos do Flamengo e os treinamentos dele é ruim. Os jogadores não estavam mandando mais do que ele nos treinos. Ah, ele perdeu o controle. Fala isso. Agora, vim falar que o time caiu de rendimento. Quer lembrar o jogo contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense amassou o Flamengo na final da Libertadores? Não. Amassou? Até o Pedro Henrique ser expulso, encaixotou o time na do marcação. Flamengo. O Flamengo só foi ter espaço quando o Pedro Henrique foi expulso. Eu estou dizendo o seguinte, hoje o Al-Hilal amassou o Flamengo. O Al-Hilal, fez o que todo time faz o contra Atlético Flamengo, Paranaense, marca a saída de bola. o Atlético Paranaense não amassou o Flamengo. Não. O Filipão mudou taticamente o time dele para encaixar no Flamengo a marcação. e marcar. Isso. Ele marcou o Flamengo. Isso. Ele não agrediu o Flamengo e dominou o jogo. Não. O Al-Hilal dominou. O Al-Hilal acabou. Por Isso que eu quero marcou falar. a saída de bola, então, meu Dani, senhor. vim me falar que tirou o treinador porque o time não rendeu, pode render mais do que rendeu. Ganhou. Foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Copa do Brasil. Ah, o Corinthians foi melhor no segundo jogo. No segundo jogo. Em alguns momentos do segundo jogo. O primeiro jogo, o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Não. Foi com vantagem pro Maracanã. Sim. Então, assim, Não, aí não. Não foi com vantagem pro Maracanãzinho. O primeiro jogo foi 0-0. Afinal, não tinha vantagem. O Flamengo fez 1-0 cedo no primeiro tempo com o Pedro. Mas depois cedeu o empate com o Juliano. Eu discordo. O Corinthians foi melhor do que o Flamengo no jogo, praticamente todo no segundo jogo no Maracanã. E no primeiro jogo, lá no Itaquera, o jogo foi equilibrado. O Flamengo foi levemente superior. Mas os dois confrontos foram bem equilibrados. Tanto foram empate dos dois jogos. Né? Eu não entendo essa troca. Imputo sim. A diretoria do Flamengo errou e está provado isso. Ele pode até recuperar esse time. Não sei se vai ter oxigênio para isso. Eita. O Vitor Pereira de ter... Que a gente sabe como é que é a pressão da torcida do Flamengo. O saldo tá negativo, né? Ele tem 3 decisões, perdeu 2. Uma não chegou nem à final, que era o esperado. Porque eu acho, capitão, que se chega até a final do Mundial e perde para o Real Madrid, o cenário é muito diferente do que cair numa semifinal. Okay. Então eu quero te ouvir também. O Zinho coloca... Acho que a maior parte na conta da diretoria. Claro que a gente vai falar de campo, sim, de disposição de jogadores no campo. Início, né? Vamos falar de várias coisas. É a primeira parte. É o início. Exato. Um monte de coisa. Quando a gente for falar do jogo, aí a gente vai falar dos jogadores. Vamos falar de arbitragem. Daqui a pouco o Gaciba está aqui com a gente para analisar também a arbitragem do Romeno Kovacs neste jogo. Mas eu quero saber do capitão. Capitão, como é que você viu esse Dani, jogo? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Para o flamenguista, com certeza não é uma boa noite. Se esperava muito desse time do Flamengo, com tudo que o Zinho falou, mas o Flamengo tem qualidade, tem jogadores de muita competência, jogadores a nível de Copa do Mundo, acostumados a competições importantes, com conquistas de Libertadores. Então, assim, o Zinho tomou o caminho do treinador e a gente conversou um pouco sobre também, concordo com ele, com tudo que foi falado, mas eu acho que faltou da parte dos jogadores, Dani, a gente falou isso também antes do Mundial, né, que em algum momento os jogadores... poderiam chamar um pouco mais essa responsabilidade, porque eles estão mais tempo no Flamengo, eles sabem o caminho da vitória. Então, assim, eu acho que ao Flamengo, aos jogadores, faltou padrão tático, isso é culpa do treinador, então eu acho o Flamengo hoje um time bagunçado, mas faltou concentração nos lances principais, os lances dos pênaltis. Eu acho que faltou muita concentração para um jogo desse tamanho. Não sei se é por conta do adversário. Você fala por conta dos pênaltis feitos pelo Mateuzinho e pelo Gerson, ou não só isso? Dani, os pênaltis, eles colocam, né, um ponto mais forte porque são os lances de gol, né? Sim. Então, assim, se a gente for pontuar o que aconteceu no lance dos gols do Al-Hilal, eu coloco muito mais essa falta de concentração, porque, por exemplo, o primeiro gol, o Mateuzinho e o Santos, falta de comunicação, claro, pô. Início de jogo, e aí a gente sabe, né, a gente jogou bola, a gente sempre fala isso, eu como atleta, o Zinho também, a gente não aceita tomar gol em nenhum momento, mas a gente tem alguns momentos que... Mas falta comunicação também, porque não sabe se o Varela é o titular, se é o Mateuzinho titular, o Santos também é meio caladão ali, acho que até no dele ali, falta comunicação, falta entrosamento, falta treinamento. Complicado, cara, complicado. Isso aí eu concordo com o Fábio. Que te incomodam muito mais. Então sai do vestiário isso, vamos ter atenção nos primeiros minutos do jogo, vamos ter atenção nos minutos finais. Então, assim,
isso é uma semifinal para o Flamengo de Mundial, mas com cara de final, porque se você não ganha, você não avança. Então, eu concordo com o Zinho com relação ao treinador, a gente vai debater muito sobre isso, mas eu senti muita, assim, a falta de alguns jogadores do Flamengo na questão técnica, né? Chamarem um pouco mais o jogo, aparecerem mais, movimentações um pouco mais rápido, sabe? Troca de passes um pouco mais dinâmicas, pela qualidade que eles têm, mas eu coloco também um nível abaixo de concentração. E aí acaba culminando nos lances que o Flamengo acabou sofrendo os gols aí, que tiraram o Flamengo dessa decisão. Então, assim, são vários pontos, né, que a gente vai passar. Eu concordo com o Zinho, é difícil a gente pesar a mão, porque vai falar assim, só porque perdeu, vocês vão estar falando. A gente já fala isso há algum tempo, né? Que a gente está vendo que o Flamengo não tem um padrão de jogo, que as peças se mantiveram, mas não é o mesmo padrão que a gente está acostumado de Flamengo nas mãos do Vitor Pereira. Isso a gente vem falando há algum tempo. Sim. Que o Flamengo o Vitor não preparou esse time. Mas também não estava com o Dorival. Isso que o Zinho falou anteriormente é porque se para jogar assim e trocar o treinador, era mais fácil deixar do Dorival, que ganhou as 2 competições. Isso aí dá pano pra manga, né, irmão? Para o Mundial. Ele enfrentou adversários no Carioca, colocou times em campo, mas talvez não preparando para os jogos que ele tinha pela frente. Né? Colocando em campo, vencendo jogos, empatando outros, mas não com uma metodologia, um trabalho de que a gente olhava e falava assim, esse time está sendo preparado para o Mundial. Por quê? Porque a gente tinha dúvidas hoje, por exemplo, na questão das laterais do campo. Então, quando você tem um time... Isso chamou atenção, né? Quando você tem um time que está preparado, você tem o Carioca, todo mundo fala que é uma experiência. São experiências para uma competição importante para jogar um Mundial. Então, quando você tem alguns jogos, você imagina que aquilo ali vai te dar certeza do time que vem a campo. Quando você vai para uma escalação, um jogo de Mundial, e você cria essa dúvida de quem vai entrar, é porque realmente isso não foi preparado da melhor forma possível. Então, assim, tem percentual de diretoria muito grande na mudança, tem do treinador também, porque na minha visão, o Flamengo até agora não tem um padrão de jogo, a gente pode questionar se é o tempo ou não, né, do tempo do Vitor Pereira, que é uma competição importante que ele teve pela frente com pouco tempo de trabalho, mas também eu não tiro muito peso da responsabilidade dos jogadores, porque esses caras conhecem o caminho. Eles podiam escutar tudo errado no vestiário, mas lá dentro, e o Pascoalzinho estava gravando, eu fiz um programa com ele, ele falou assim, você pode escutar tudo errado lá dentro, mas no decorrer do jogo, o jogador tem forças para mudar um cenário. E eu acho que faltou isso, porque esses jogadores do Flamengo, eles têm capacidade... Tem memória tática, para mudar algo que esteja errado, que saia planejado. Significa não fazer o que o treinador pediu no primeiro momento? Mais importante do que fazer o que o treinador te pede é vencer jogos, né? Então, quando você vence os jogos e você esquece tudo que foi feito de errado. É por isso que a vitória tem um peso 2 e talvez ela, né, ela te cause até um problema no decorrer, porque você vence não merecendo. Mas eu acho assim, os jogadores do Flamengo estão questionando algumas coisas, estão passando informações para a imprensa e para a gente de que eles não estão entendendo algumas informações. E esses caras têm tamanho suficiente. Sério? Como o Zinho falou, a gente pode falar que é culpa do treinador, mas isso eu não vi. Eu não vi nenhum jogador do Flamengo passando para a imprensa que não está entendendo. Pelo contrário, o Gabigol até agora, depois do jogo, falou que gosta do Vitor Pereira, tem um ótimo relacionamento. É complicado também, os caras vão se defender, né? É fogo, irmão. Difícil. Esse time, com essa experiência, essa bagagem que tem, eles não podem subir nas costas do Vitor Pereira somente e falar que a culpa é dele. Porque esses caras tinham condições de jogar. Mas ninguém falou isso, Fábio. Do que a gente viu eles atuando não é nenhum cabeça de prego que está dizendo que não está compreendendo, não. É Felipe Luiz, que a gente sempre fala aqui da inteligência que tem, né? Ô, Pascoal, a gente vai começar já a desenhar este campo, a entender o que o Vitor Pereira tenta trazer para esse Flamengo e por que não dá certo, né? Uma das coisas que chama atenção foi o que a gente debateu aqui durante toda a semana, essas mexidas que ele faz nas laterais. A gente tinha expectativa de que ele fosse segurar um lado para soltar o outro. Eu, particularmente, tinha expectativa de que ele entrasse com o Felipe Luiz e Mateuzinho. Sim. Não sei se o Felipe tem alguma questão física, vamos tentar entender isso. Então foi o melhor em campo do Flamengo, pô. Porque ele entra com dois laterais que sobem. E aí ele acaba expondo uma defesa que tomou... Cara, assim, tudo bem, cara. O Vitor Pereira tem vários erros também. Mas, vou ser honesto também, o Al Hilal fez os 2 gols de pênalti. Não teve muitas chances. E olha que eu acho que o Vitor Pereira erra pra cacete, tá? Mas o Vietro, sei lá, realmente não tinha tocado na bola no primeiro tempo, não. Isso eu concordo. Depois que ficou com a mais em campo, aí o Flamengo ficou uma zona, porque aí sim ele fez cagada, tirou a Arrasca, tirou o Everton, não se tirou 2 meias como ele fez no segundo tempo. A cagada maior do Vitor Pereira foi no segundo tempo, foi no intervalo pro segundo tempo.
Primeiro tempo o Flamengo não jogou bem, mas o Al-Hilal fez 2 gols de pênalti e 2 pênaltis bem contestáveis, né? Eu acho que o do Mateuzinho foi muito claro, mas o segundo, porra, vamos ser honestos, né? Não só pelo pênalti assinalado contra o Flamengo, mas pela expulsão do Gerson. Né? Há um encalço, mas, porra, expulsar o cara ali foi demais. Há uma disputa de bola, embora eu até concordo que o cartão amarelo foi justo por simulação, porque foi simulação. Eu antes não tinha reparado, né? Porque eu estava vendo em outro local, mas foi justo. Agora, sei. O Ayrton Lucas foi o melhor em campo. Talvez se não fosse ele no segundo tempo, o Flamengo teria tomado o terceiro gol até antes. 7 gols em 2 jogos decisivos. Boa noite a todos, né? Já que atrapalhei o Zinho. Não, atrapalhou. Que é absolutamente E é comum claro entre que eu vou nós. também te atrapalhar. O que atrapalhou na noite de hoje não foi aqui, foi outra coisa. A gente não atrapalha ninguém. Só para dizer o seguinte, ontem eu disse aqui no programa, tem dia que o jogador ele tem que se reunir ali na hora que vai subir pro jogo, e vocês faziam isso sempre. Aqui é o seguinte, ó, aqui somos nós. Aqui, Arrascaeta, você sabe como tem que jogar. Everton Ribeiro, você sabe como tem que jogar. Então nós vamos jogar do nosso jeito. E vai lá em cima e joga. Vai lá em cima e joga. Agora, com todo respeito, eu não quero, como disse o Fábio, pesar a mão no treinador. Mas hoje... Não, ele tem responsabilidade demais. Hoje, caprichou, hein? Ele não fez só... Ele não só se atrapalhou, ele caprichou na atrapalhada. Se ele fosse trabalhar com o Dedé, com o Mussum, com o Zacarias, ele estava junto hoje. Hoje ele estava junto ali na parada. E era o Didi, né? Era o principal que você não falou aí. Porque eu vou dizer um negócio para você. Eu tive uma discussão com o Zinho, que é absolutamente normal. As minhas discussões com o Zinho são sempre discussões para melhorar o que eu entendo de futebol, porque ele conhece muito mais do que eu, e eu tenho que aprender com ele. Nós não discutimos, nós debatemos. Porque eu falei, Até se vocês não fizerem isso, não tem programa. Se é para jogar, o Flamengo do jeito que está jogando, vai ter que tirar o Gerson. Você falou, você tá louco, que vai tirar o Gerson? O Gerson só corresponde quando está bem fisicamente. A técnica do Gerson mas só não trouxeram sobressai. o preparador físico, Jorge Jesus? Mas, meu senhor, o trabalho chegou tem 30 aí, foi dias, recebido no porque os aeroporto. caras ficaram 45 dias de férias. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ouvir Eles têm vocês 2 semanas todos de com treino. calma aqui, porque eu quero entrar em todos esses tópicos. Deixa eu só ter um termômetro da torcida do Flamengo. Nossa. O que a torcida do Flamengo está sentindo e pensando? O que a torcida do Flamengo está sentindo e está pensando é difícil. É muito difícil. Cara, eu acho que eu estava falando da última vez ali e tava no mudo. Ficou bastante tempo parado. Não, cara, assim, sobre essa situação do Vitor Pereira também, vamos ser honestos, acho que o Vietri ali não estava jogando muito bem também, não. Até ele falou isso na coletiva, até concordo. Eu acho que no intervalo, sim, ele fez uma cagada. Tirou a Arrasca, tirou Everton. Mas o Vietro lá, ele não estava jogando bem. O Al-Hilal não jogou bem no primeiro tempo. Foram 2 gols de pênalti bem estranhos, bem contestados. Né? A diferença só é que o primeiro até foi, tá? Mas o segundo, você expulsar o Gerson, acho que foi amarelo merecedor. Realmente ele cavou ali. Ele cavou. Agora, vamos ser honestos, né? Dá aquele pênalti ali da expulsar o Gerson, que ele foi determinante. E fora que teve cartão amarelo pro Gabi, cartão amarelo pro Thiago Maia, uns cartões amarelos bem estranhos. Ele foi minando os jogadores do Flamengo, enfim. Cara, é isso. Infelizmente, agora a imprensa vai ser um prato cheio para eles. Complicado. O Flamengo foi eliminado pelo Al-Hilal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, o Zinho aí, o Fábio Luciano e o Pascoal. Detonaram o Vitor Pereira, mas acho que longe disso. Acho que o Vitor Pereira não é só o principal culpado, não. Acho que essa diretoria tem que ser cobrada e cobrado muito. E o Fábio Luciano falou uma coisa que é verdade. Acho que os jogadores ali, a gente diz tanto de memória tática, memória, entrosamento dessa equipe, até porque é a atual campeã da Copa do Brasil da Libertadores, faltou mais desses atletas. Faltou muito do Vitor Pereira, faltou demais essa diretoria, foram vários erros e o Flamengo foi eliminado do jeito que foi pro Al-Hilal. Galera, então é isso, só não esqueçam de deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreva aqui na Rubro News e fiquem atentos que teremos mais react, depois vai ter a reação do Galvão Bueno, hein? Detonou o Vitor Pereira também. Valeu, galera, tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço e não se esqueçam de se inscrever na Rubro News e deixar o seu like. Sempre agradecendo aí todos os créditos ao Grupo Disney, o crédito à ESPN Brasil. Abraço, valeu.